As meninas do conto apresentam Mulheres que contam Mulheres que contam mulheres. Histórias de mulheres contadas através do nosso espelho e da nossa janela. O que elas nos contam hoje? Essa história foi trazida por uma figura encantada, Dona Mariana. Os encantados e encantadas são espíritos de pessoas que um dia viveram, em vez de morrer, se encantaram, passando a existir no mundo invisível. Quando querem nos ajudar, entram na cabeça de uma pessoa de bom coração e transmitem seus conhecimentos por meio de histórias. Porque o que os olhos não veem, os sons vão buscar. Era uma vez um bebê que foi encontrado à margem de um igarapé. Uma criança linda, gordinha e sorridente, deixada ali para quem quisesse cuidar. O bebê tinha olhos d'água. Várias moças quiseram adotá-lo. O bebê ficou um tempo com a primeira mãe, enquanto as outras o disputavam. Ela zelava por ele dia e noite e o amamentava sendo sua mãe de leite. Depois de muita briga na vila, essa mulher, que já se considerava a mãe da criança, sentiu um longo fio de água passar por suas mãos. Este misterioso fio d'água despertou nela uma ideia. Ela reuniu todas as mulheres e disse: Quem vai escolher a mãe é o próprio bebê. A casa onde ele for mais feliz será o seu lar. Assim que ela disse essas palavras, o bebê acenou com a mãozinha para outra jovem. Para não se contradizer, a primeira mãe, a mulher que o amamentou, teve que entregá-lo à segunda. A segunda mãe era bem jovem. Seu filhinho havia morrido durante o sono. Ela ainda conservava o berço, o quarto e as roupinhas bordadas. O bebê de olhos d'água sorriu quando ela o pegou no colo. Assim que colocou no berço, a criança dormiu profundamente. A casa daquela jovem, onde antes habitava só a saudade, ganhou cores e alegria. O amor do bebê uniu novamente o casal que havia se calado diante de tanto sofrimento. Cada momento do dia parecia uma festa para a segunda mãe. A hora de dar de comer, a hora de levar seu maravilhoso bebê para um banho de sol e, principalmente, a hora do banho. A criança amava a água mais do que todas as coisas. Ria, brincava na banheira e cada vez que jogava pingos para o ar, formava pequeninos arco-íris que encantavam os olhos. Em meio a tanta felicidade, a mãe ficou grávida novamente. E na festa de 1 ano da criança do igarapé, a celebração era dupla. Porém, para a grande surpresa de toda a gente, depois que o bebê d'água apagou a primeira vela, atirou-se no colo de uma terceira mãe, uma jovem, e não houve quem o afastasse dela. A segunda mãe, agora grávida, ficou enciumada, tentou arrancá-lo do colo da outra e, quando se defrontaram, um leve fio d'água derramou-se pelos seus cabelos. Neste momento, ela percebeu. Seu tempo havia terminado. O bebê d'água lhe trouxera tanta felicidade e uma nova gravidez. A segunda mãe, intrigada, pensou: por que será que o bebê deseja outra mãe? Bem, a terceira mãe levou a criança embora. Ao contrário da casa da segunda, a dela vivia repleta de meninos e meninas.
Ela era jovem e viúva. Seu marido morrera num acidente de barco. Também nessa casa, com a chegada da criança, a felicidade só aumentava. E toda essa alegria fez com que as rugas do rosto da viuvinha desaparecessem. Seu cabelo passou a brilhar mais, assim como seus olhos. E em pouco tempo, a jovem tinha uma fileira de apaixonados. A viúva, então, escolheu uma boa pessoa para se casar. E na festa de casamento, o que aconteceu? O bebê d'água, agora crescido, resolveu saltar para o colo de uma quarta mãe. E não houve quem o afastasse dela. E a terceira, inquieta, pensou: por que será que essa criança quer uma quarta mãe? As duas então confrontaram-se, mas quando iam realmente começar a discutir, um longo fio d'água escorreu pelos braços da terceira mãe recém-casada. Ela simplesmente entregou a criança a outra jovem. A quarta mãe ainda não tinha filhos. Seu marido a amava muito, mas a jovem morria de saudades da mãe, que morrera muito cedo. Mais uma vez, a criança encheu a casa de felicidade. O casal adorava vê-la caminhar, dizer as primeiras palavras e comer com sua colherinha de prata. Quando a felicidade entrou no coração da jovem mãe órfã, surgiu na vila uma doce velhinha. O seu olhar era muito bondoso, as mãos hábeis para fazer de tudo. A velhinha encontrou a quarta mãe na quitanda. Fizeram amizade e decidiram que uma ajudaria a outra. Com o passar do tempo, ambas se tornaram tão unidas que toda a vila pensava que se tratava de mãe e filha. No dia do aniversário de 4 anos da criança d'água, a festa estava cheia de doces. O bolo era o mais macio e saboroso que as pessoas já haviam provado. E a criança simplesmente saltou para o colo de uma quinta mãe. Neste momento, a quarta mãe sentiu um longo fio d'água correr por suas costas. Esta jovem, que havia encontrado uma nova mãe, deixou que a criança d'água fosse embora com a quinta mãe. Esta mulher não era muito bem vista na cidade. Cheia de mistérios e sortilégios, a quinta mãe gostava de caminhar ao luar, colher ervas no mato. O povo dizia que ela conhecia muitos segredos. Quando a criança foi viver na casa da mãe dos mistérios, ela teve a ideia de fazer pequeninos brinquedos, carrinhos, animais em miniatura para sua criança brincar. Vê-la brincando era uma alegria só. Levava uma sacola para o meio da rua, espalhava os brinquedos. Não havia criança na cidade que não os quisesse para si. Com o tempo, as famílias passaram a encomendar brinquedos para a mãe dos mistérios. E ela o fez com tamanho carinho que conquistou o coração das crianças. Fascinadas com os brinquedos, as pessoas da cidade passaram a respeitá-la. No aniversário de 5 anos da criança d'água, a mãe dos mistérios resolveu encenar uma peça de teatro para que as crianças pudessem mostrar a seus pais e mães toda a sua criatividade. As pessoas ficaram encantadas com a peça e o final do espetáculo foi uma grande festa. Enquanto as pessoas cumprimentavam a mãe dos mistérios, a criança correu na direção de uma outra mulher e sentou-se ao seu lado. A quinta mãe, inventora de tantos brinquedos, sabia o que iria acontecer. Começou a chorar e se ajoelhou diante da criança. Então, um longo fio d'água escorreu por seu rosto e ela compreendeu. Seu tempo havia terminado. A felicidade chegara para ela também. As pessoas da cidade reconheciam seu talento e agora era admirada por sua extraordinária criatividade. A mãe dos mistérios abraçou a criança
e a entregou para a sexta mãe. Na casa da sexta mãe, havia um garoto que ninguém na cidade conseguia entender. Embora esse menino fosse filho de um casal feliz, amoroso, ele agia de maneira incompreensível. Batia quando queria abraçar, calava-se quando queria falar, dizia palavras que eram exatamente o contrário do que queria expressar. Por mais que a sexta mãe dissesse a todas as crianças da vila que seu filho tinha um bom coração, elas o evitavam. E o menino crescia só, sem amigos. Mas pouco tempo depois da criança d'água ter se mudado para a casa do garoto, as coisas começaram a melhorar. Se seu irmão lhe dava um tapa, ela reagia com um grande abraço. Se o menino dizia palavras agressivas, ela respondia dando risadas. Quando o menino se calava, ela o provocava até que conseguisse falar. A amizade foi crescendo e ficando tão forte que as outras crianças resolveram se aproximar da criança d'água e do garoto. Ninguém conhecia tantas brincadeiras assim. Passados alguns meses, as crianças da vila foram aceitando o jeito estabanado do menino e compreenderam o que ele queria dizer quando falava a língua do contrário. No dia do campeonato, o menino estabanado fez muitos pontos e no final foi carregado no colo por todas as crianças da vila. A sexta mãe era só alegria, vendo seu filho brincando, querido por tanta gente. Foi nesse exato momento que a mãe do garoto da língua do contrário e toda a vila se deram conta de que a criança de olhos d'água não estava mais lá. Ninguém nunca soube muito bem quando nem como ela desapareceu. Algumas pessoas dizem que a viram pela última vez caminhando em direção ao mesmo igarapé onde fora encontrada. Mas ninguém tem certeza. Sabe-se apenas que na noite em que a criança partiu, todas as pessoas que a conheceram tiveram o mesmo sonho, na mesma hora. No sonho, a criança de 7 anos caminhava até a raiz de uma árvore e das águas surgia sua verdadeira mãe. Era a mãe d'água, belíssima, os olhos dourados, os cabelos brilhantes como fios multicoloridos. A mãe d'água abraçou a sua criança e os seus longos cabelos a envolveram como se fossem cipós vivos. Então, ouviu-se o canto da mãe d'água embalando sua criança. E desapareceram, deixando um lindo fio de felicidade. E o que se sabe é que essa história é contada até hoje numa pequena vila do Pará. Porque o que os olhos não veem, os sons vão buscar. Acabamos de ouvir 7 Fios d'Água, conto adaptado a partir do livro Mata, Contos do Folclore Brasileiro, escrito por Heloísa Prieto, narrado pelas atrizes do grupo As Meninas do Conto: Lilian de Lima, Norma Gabriel, Joyce Jane, Lívia Salles, Simone Grande, Fernanda Raquel, Daniele Barros e por mim, Helena Castro. Violino, Tami Soares. Concepção e edição sonora, Helena Castro. Captação, edição e mixagem de som, Daniel Krotozinski. Coordenação artística, Eric Novinsky. Uma realização do grupo As Meninas do Conto.
eu acho que a gente já fechou. Qual que vai ser? É a última, tem que ser todo mundo. Vamos fazer a última todo mundo junto? É isso? Sim, isso. Mas é aquela lá, 7 fios d'água, não é? Ah, é linda essa história. É, porque tem várias mães. Eu adoro Cada essa uma faz história. uma mãe. Boa, pronto. boa ideia. Não, dá pra todo mundo participar. Dá, eu acho que é bom. Dá. Ó, 1, 2, 3. Gente, posso fazer a primeira mãe? Então a Lilian faz a primeira mãe. Tem pouca fala, mas eu posso fazer? Pode, tudo bem. Lilian, primeira mãe. Tô evoluindo, tô Eu vou evoluindo. fazer a segunda. Ai, não, eu queria fazer a segunda. Não, eu faço segunda, você faz outra. Tá bom. Tá. Quem vai fazer a terceira? Eu vou fazer a terceira. Joyce faz a terceira? Dani, para um pouquinho, daqui a pouco você. Ah, eu gostei da quarta, que tem essa relação com a mãe. Lívia, eu vou fazer a quinta, posso? Simone faz a Simone faz a Não, quinta. peraí, como é que ficou, gente? Eu faço a primeira. Lívia primeira, Norma a segunda, Joyce a terceira, Lívia a quarta, Simone a quinta. Fernanda, a sexta. Fernanda faz a sexta. Peraí. Não, dá certo. Fernanda, você faz agora Faz a sétima. A Dani faz a vontade de fazer a Fechou, sétima. né? Fechou. Peraí, mas quem vai narrar? Não, peraí, quem vai narrar? Quem vai narrar? A Helena, que a Helena só fez as músicas. Ela só fez as músicas. Vai ser bonito a Helena narrando uma história. O que você acha, legal. Helena? Tá Pode bom, ser? vamos gostar. Você topa? Top. Aê. Fechou. Fechou. Gente, Vambora. então vamos lá? Vamos lá? Bora.